Beltrame, a história é a seguinte, a maioria dos nossos assinantes aqui está muito insatisfeita com a sua saída, entendeu? Por exemplo, a Mônica Sampaio diz, Maria, sem ele a coisa piora muito, só posso orar por nossa cidade. Tem aqui também, só para citar mais um, o Vitor José Mariano foi um dos melhores secretários de Segurança Pública, está aqui o recado. Agora, me diga o seguinte, a última vez que você veio aqui ao Estúdio foi em agosto, a gente já estava especulando se você sairia, a verdade é essa, e a gente brincou, né, que você estava de saco cheio, você até falou que se sentia muito solitário nessa função, estava muito incomodado. Qual é o sentimento hoje, ao deixar a secretaria? Tem alívio e você está angustiado também, não? Eu acho que eu não vou ser mentiroso de dizer que eu continuo angustiado. Né? Continuo angustiado como servidor público. Eu acho que o que angustia não só o José Mariano, mas como angustiaria qualquer pessoa, é você ter um problema, você ter planos para enfrentar este problema, você criar estes planos e você saber como executar, mas você não pode executar. Agora, Beltrame, você disse até na entrevista no Globo que você se vê como aquele que vai continuar pregando no deserto, que não basta uma ocupação política, tem que ter uma parte toda social que vem em seguida. Agora eu pergunto para você, Beltrame, qual é o maior inimigo da segurança pública hoje que não o bandido, naturalmente? Dentro da esfera do poder, dentro das autoridades, das instituições, onde é que está o erro? O erro está exatamente na falta de entrelaçamento dos poderes, dos três poderes e do Estado, seja no município, no Estado e na União. O que a UPP fez foi desafiar o Estado. Ela desafiou e mostrou um local e vários locais onde existe uma série de problemas de cidadania, né? E nós fomos todos remando, né, para dentro desses lugares. E a verdade é que hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil se veem sozinha remando contra estas situações, porque não é só a questão das sociais, é a desordem pública, é a ocupação desordenada do solo, é o crescimento totalmente desordenado das comunidades. Você pode me dar um exemplo concreto, recente, de que onde isso não, tranquilamente. Não houve? Assim, para a gente entender exatamente. Onde isso acontece? Mas vamos tranquilamente. Pavãozinho, segunda-feira. Esse tiroteio que acompanhamos. Pavãozinho, segunda-feira, jornais todos com primeira página, foi para o mundo, já começa o discurso de que o PP está fazendo água, do que isso e aquilo, vamos lá. Em maio, em 2009, o chefe de polícia, Fernando Veloso, quando era da... Que também pediu para sair, né? também saiu comigo. Era da 12ª Delegacia e sua equipe foram lá e prenderam um senhor chamado Samuel, conhecido como Samuca, no Pavãozinho. Foi recebido com tiros de 1,30, 2 policiais deles ficaram feridos, mas ele foi preso, graças a Deus. Agora, no maio deste ano, ele recebe um indulto para visitar a mãe. Então o erro já começa em ter sido dado. Eu não quero nem dizer que é erro, eu quero pelo menos que a sociedade reflita, né? Sim. Mas, secretário, o senhor... Então aí, essa pessoa fica lá, nós ficamos 5 meses investigando, ele ficou 5 meses arregimentando gente, comprando armas internacionais, com um plano para reocupar todas as comunidades da Zona Sul. Enquanto ele estava preso, ele fazia esse plano e a inteligência da polícia veio para a rua executá-lo. Só que segunda-feira de manhã nós nos encontramos com ele, aconteceu o que aconteceu. Aí eu me pergunto, isso é um problema da UPP? O que aconteceu com o Isaías do Borel no Estácio, onde morreram 11 pessoas num domingo de manhã? Um senhor com 56 anos, com 42 de pena para cumprir, ganhou indulto também para ver a mãe. Então esse não é um problema da UPP, esse é um problema de quem? Da lei e da maneira como o Poder Judiciário interpretou. E assim nós vamos para a desordem urbana, por exemplo, onde 5, 6 pessoas, muitas vezes menores da idade, seguram nas ruas um batalhão inteiro. Por quê? Porque a desordem urbana é para eles uma trincheira. É para eles um local onde eles podem se esconder. Então, o que a gente... E eu duvido uma pessoa que queira desordem. O morador lá quer a ordem. A desordem, ela só facilita o crime. Mas, secretário, eu entendo, eu acompanho o trabalho do senhor e realmente dá para ver que tem uma parte da UPP que funcionou.
E eu vejo o senhor falando pregando esse discurso, Esse mantra, né? não vai, é um mantra. Esse mantra. Não vai resolver tudo sozinho. O que falta? Mas a percepção da população é que o PP é a salvadora ainda da pátria. O que faltou? O que falta é as pessoas entenderem de discurso, né, para que essas outras forças abraçassem essa causa. Para mim, vontade. Para mim, vontade. Por que você não bota esgoto na Rocinha? Porque não dá voto, muita gente diz. Eu também acho. Por que você não limita o crescimento desordenado? Se você for podar uma árvore aqui no Leblon, você é multado se não for parar na delegacia. Estão desmatando a Mata Atlântica na Rocinha diariamente, ninguém faz nada. Como é que é isso? Mas aí não houve comunicação? Claro que há comunicação. Mas assim, você se sentiu sozinho no governo do Estado não te apoiou? O governo do Estado fez o que entendia que podia fazer, né? Os poderes fazem o que agem da maneira como eles entendem também que tem que agir, mas o que eu acho é que paz não é o PP, paz é uma ação que exige entrelaçamento de uma série de coisas. Essa história de que a polícia pacificadora vai trazer a paz é um entendimento, eu acho que muito primário. Agora, o que faltou ao governo para te dar esse apoio? É só a questão financeira que a gente sabe? Não, eu acho que nós precisamos... Eu acho que falta urbanização, além das questões sociais, óbvio. Falta a questão da urbanização e a questão da ordem, da desordem urbana. Eu tenho um caso muito ilustrador aqui, eu não sei se posso contar. Por favor. 2 policiais, semana passada, me procuraram no gabinete me perguntando: secretário, eu vim aqui porque nós estamos com medo de alguma represália da comunidade. Eu digo, o que houve? Nós trabalhamos numa UPP-X e nós fomos chamados num domingo, 6 horas da tarde, num bar, onde tinha muita gente, grito alto, televisão alta, som, as cadeiras e as mesas ocupando a rua, nos chamaram pelo 190 para as pessoas para nós tomarmos uma providência. Nós fomos até lá. Chegamos lá, o bar não tem alvará, o bar não tem fiscalização para vender produtos da vigilância sanitária, a luz do bar é gato, a televisão do bar é um gato, na canaleta na frente do bar corre o esgoto a céu aberto e chegamos nós dois lá como policiais, como os 2 únicos entes autorizados do Estado formais para chegar ali e dizer para ter em ordem. Claro que a polícia tem que fazer isso, mas se nós tivéssemos estas outras questões e tivéssemos um ambiente organizado, o crime não quer ambiente organizado, o crime quer esconderijo. Falando do crime ostensivo, esse que nos ofende, não este da Lava Jato. Agora, Beltrame, teve muitas denúncias também contra a própria UPP, né? Qual o maior problema dentro? Porque a gente, claro, não se pode generalizar. Inclusive... Não, e não tiro assim, não quero que as pessoas entendam que eu estou tirando o meu problema, não. A polícia tem problemas, as críticas, muitas delas são legítimas, né? Tem que continuar controlando a polícia, as polícias precisam ser controladas. Eu só acho que o mesmo foco, a mesma intensidade de crítica que se tem que ter para a polícia, tem que ter para as outras coisas. Mas o que dá em Chico, dá em Francisco. Olhando um pouco para frente agora, o senhor não vai estar mais à frente, né, do projeto, mas pensando o que pode mudar. A gente sabe que a UPP, a percepção pelo menos é que quem está no asfalto, digamos assim, vê com mais bons olhos do que quem está no morro, né? A comunidade reclama um pouco dessa coisa muito próxima, era o objetivo inicial da polícia fazer uma ponte com o morador, mas essa relação, como o senhor mesmo admite, não é tão boa assim. Não poderia se mudar, talvez tentar uma guarda municipal, algum agente que fizesse esse meio campo, que não fosse a polícia militar? Ok, 2 coisas. Primeiro, tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz que 87% das pessoas que moram lá, não os que moram aqui na Zona Sul, não a classe média, os que moram lá querem a UPP. Principalmente os que moram nas UPPs isso mais tem antigas. Uma pesquisa recente. Mas eu tô falando, não é UPP, Polícia Militar. E em segundo lugar, aí vem a pergunta que tu vem de encontro ao que eu estou te dizendo. Por que não tem guarda municipal dentro das UPPs? Então, o senhor acha que deveria ter... Porque o guarda municipal, ele vai dar 5 passos, ele vai encher um caderno de coisas de desordem urbana. Entendi que esta não é a minha leitura. Que não é a funcionalidade. Agora, o que isso são vacas sagradas. Ninguém mexe nisso. Agora, para focar no policial, no problema policial, no problema seu, digamos assim. Certo. O que é preciso ser feito para a polícia melhorar no Rio
de janeiro, para a gente ter uma polícia melhor, que o cidadão, de maneira geral, confie mais e veja resultado? O que eu acredito muito, não só na polícia, mas em todas as profissões, é capacitação. Eu mesmo ia sair depois da Paralimpíada, é o que estava combinado, e eu resolvi estender um pouco mais, por quê? Porque a gente fez um esforço muito grande para passar o curso de formação de soldado de 9 meses para 1 ano. Eu acho que nós somos um dos poucos estados que temos 1 ano agora. Então eu queria fazer isso, porque se a gente não faz, vai deixando aí. Então eu resolvi bater, digo, não, vou ficar aqui e vou dar esta aula inaugural, porque eu acho que isso é fundamental. Então, agregar, por exemplo, a aulas de armamento e tiro, eles vão ter 2, armamento e tiro 1 e 2. Prefiro que eles deem tiro lá dentro do que deem tiro na rua. Errado lá fora. Então, outra coisa, todas as UPPs, a princípio, já estão com quase 4.500 policiais treinados. Eles estão passando pelo COI, pela Coordenação de Operações Especiais, exatamente com curso de abordagem, fazendo uma reciclagem nisso, né? E o dinheiro para abordagem, o salário? Essas coisas, aí sim, né? Isto é um problema que é indefensável. Eu mesmo até dei uma declaração assim que não foi muito boa para o governo na semana passada, porque eu disse que não tinha dinheiro para 13º. E por que eu disse que não tinha dinheiro para 13º? Porque eu estou perguntando se tem, e estão me dizendo que não tem, e eu acho que eu tenho que dizer para o policial que não tem, porque o policial tem compromisso, ele tem os filhos em férias, ele tem Natal. Para todos os servidores, provavelmente. Então, se eu acho que o Estado tem problema de não ter dinheiro, ok, a crise existe, mas a gente tem que verbalizar. Sim, claro. Ô Beltrame, desculpa te interromper, que tem tantas perguntas aqui surgindo, né? Porque a gente está preocupado, claro, com o futuro das UPPs. Evidentemente, você escolheu o seu sucessor. Você está alinhado ali com o Roberto Sá, né? Você ainda está bem presente e prezando muito a continuidade. Minha primeira pergunta é: que segurança pública que você está deixando para ele? Qual o quadro sincero, honesto da segurança pública que você está deixando para ele? Quais são os desafios do Roberto? Sem dúvida nenhuma, eu queria ter deixado um Rio de Janeiro melhor do que ele está. Embora eu tenha certeza que ele está infinitamente melhor do que há 10 anos atrás. Essa é uma questão. Em segundo lugar, o planejamento estratégico que eu, ele e outras pessoas criamos lá em 2010 até 2018... A certeza que a população pode ter é que ele vai seguir, mas a gente, sem dúvida nenhuma, precisa o recurso para fazer estas coisas acontecer. Terceiro, segurança pública, é um jogo que você nunca vai ganhar. Isso não termina nunca. Você pode mitigar, diminuir, antecipar, mas você nunca tem certeza. Nunca termina a insegurança. Nunca termina. Pública. Pode ser na França, pode ser lá nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro. A gente pode mitigar e trazer índice de criminalidade para baixo. Agora, essa é uma luta invencível. Falando em segurança, e a sua segurança, né? Quando a gente ouve dizer que você recebeu 51 ameaças de morte, né? Como é que você se sente? Como é que você já se sentiu? Você tem medo? Como é que vai ser daqui pra frente? Aqui, engraçado, eu me sinto... primeiro, eu não penso nisso, eu já disse, eu não penso nisso. Eu trabalhei em certas regiões do Brasil onde eu tinha muito mais medo. Até você trabalhar em Ponta Porã, você trabalhar em Corumbá, numa fronteira do país que te matam aqui e te jogam para o lado de lá, ou te matam lá e te jogam para o lado... Enfim, e a gente com trabalhos bastante interessantes naqueles locais. E tem um outro, assim, um dito bem no meio policial, que é o seguinte: quando você prende bem, ou quando você faz bem, ou seja, você está preso por causa disso, né? Desculpe a expressão, mas quando você faz as coisas sem a sacanagem, né, você não tem que se preocupar, porque a pessoa que perdeu, a pessoa que foi presa, ela sabe que ela perdeu. Agora, quando você bate, quando você faz outras coisas, a pessoa eu acho que a pessoa que leva um tapa no rosto, ela não esquece pro resto da vida. Não, com certeza não. Secretário, a sua saída nos deixou, de um modo geral, muito inseguros, porque a sua figura transmitia sempre uma credibilidade muito grande, né? Uma transparência na forma de falar e nos fazia entender. Quando o senhor diz exatamente isso, olha, o quadro é muito complexo, essa equação desse jeito não fecha e assim eu me retiro. Isso, o senhor acha que deixa em nós um clima de, já que a gente está falando de segurança, né, de muita insegurança, né? E como falar numa passagem de bastão diante de um quadro desse, né? Qual é a perspectiva que pode existir de trabalho
para alguém que assuma o seu Em cargo? primeiro lugar, eu queria dizer assim, eu não saí por causa da crise. Porque eu comecei a trabalhar depois do segundo turno das eleições de 2006. Nós tínhamos um governo provisório na Fundação Getúlio Vargas. Eu vi o que me esperava em 2007. Os policiais que trabalhavam comigo naquela época, que começaram a trabalhar, eles ali também já não recebiam. Então, a crise, ela não é o motivo da minha saída. Isso já estava pré-determinado há muito tempo. Se bem, sem dúvida, a crise cansa. Né? Você cobrar. Agora, eu tenho uma coisa, como policial, né? Que o policial ele não para, ele não desiste, há uma desmotivação. Mas a conta que eu, como policial, faço na minha cabeça é que se eu tenho uma determinada investigação para fazer, se eu tenho uma determinadas pessoas ou lugares para controlar, para trabalhar, no momento que eu me retirar e quando isso passar, que eu voltar lá, eu vou ter meu trabalho dobrado, triplicado. Eu tive uma crise, um problema no Pavãozinho, se eu não for lá, talvez eu tenha em toda a Zona Sul, talvez eu tenha em outros lugares. Ô, Beltrame. Então, o policial, para mim, ele está desmotivado, não tenha dúvida, mas ele não vai parar, ele vai continuar. Beltrame, depois das férias, hein? Vai para a política, não? Não. Certo? Não, certo. Quer assinar isso? Vou dar de trazer aqui. Posso botar carimbado Pode, no cartório? Teria que mudar muita coisa para mim ir para a política. O que, por exemplo? Eu acho que o processo político eleitoral brasileiro, eu não acho, assim, dos melhores, eu acho também... Enfim, tem uma série de coisas que ainda não... Deu uma tristeza nele aqui, agora ainda maior, me olhou com abatido. Queremos uma reforma política? Eu acho que precisa... Eu entendo que o governo federal, por exemplo, ele tem que abordar questões sérias constitucionais. Por exemplo? Reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política. Por que não fazem isso? Você não está otimista? Faz 2 anos que estão brigando um contra os outros e nós aqui, desculpa a expressão, que nem passarinho no ninho de boquinha aberta, esperando que alguma coisa aconteça. E eles estão brigando entre eles. Agora parece que deu uma parada, Você está animado com a Lava Jato? Estou animado com a Lava Jato. Acho que pode haver uma mudança importante a partir daí. Eu acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade. Não pode perder essa oportunidade. Agora, se candidatar, vai ter que voltar aqui, viu? Pra gente dizer que, olha só... Não, eu volto sim. Volto e se me candidatar, vou explicar por que estou fazendo. Porque mudei da ideia. Agora, eu que estou monopolizando o Beltrame de uma maneira absurda, vou dar voz aqui aos nossos assinantes. Cristiano Fernandes diz, o senhor quer que as fronteiras abertas, né? A entrada de armas, né? Excelente a pergunta do Cristiano. Influenciam nessa manutenção dessas facções do Rio de Janeiro. Deixa eu completar, Maria. Por favor, porque Rafa. eu estive cobrindo agora a história do Pavãozinho, secretário, e uma coisa que me impressionou, eu cubro polícia há um tempo, não sou especialista, mas eu lembro que, tempo atrás, a gente via assim, um revólver, uma pistola, uma submetralhadora. E dessa vez eu vi 6 fuzis. Internacionais. 6 fuzis. Eles estão mais bem armados. Como é que está essa questão das fronteiras? Exatamente o que eu ia responder. As armas hoje que o crime tem, não vou dizer nem o tráfico, são todas armas internacionais. Os carregadores que eles usam hoje, tinha uma pistola ali que tinha um carregador adaptado para 90 tiros. Aí eles estão perguntando aqui, como é que então os criminosos conseguem esses armamentos, conseguem essa munição? Excelente pergunta tua. Deixa eu só dizer para vocês o seguinte, já disse isso, já denunciei isso. O Comando Vermelho e o PCC paulista, o Paraguai é deles hoje, principalmente a fronteira. Vocês devem se lembrar que há uns tempos atrás andaram matando um dos grandes capos lá. Aquele cara que eles mataram era o cara que não queria brasileiros, queria o monopólio das armas e da munição. O Comando Vermelho e o PCC matou ele. Então hoje quem está lá é o Comando Vermelho e é o PCC. Então hoje não tem intermediários. Hoje é brasileiro no Paraguai trazendo para São Paulo e Rio de Janeiro qualquer tipo de armamento, e inclusive são capazes de te entregar em casa. E como combater isso? Eu acho que isto é uma questão de soberania nacional. Eu acho que hoje no Brasil, do jeito que ele está, e aproveito aqui para elogiar a iniciativa da ministra Carmen Lúcia, de trazer outras forças para que se discuta de uma maneira ampla
a questão das fronteiras. Porque se nós temos 16 mil quilômetros de fronteira e não cuidamos da nossa fronteira, os senhores me desculpem, então nós não somos donos da nossa fronteira. Patrícia tem uma Eu pergunta. queria perguntar se o senhor acha que essa questão do tráfico é possível vencer isto. Porque eu fico pensando que o Brasil, me parece, às vezes está ficando um pouco feito o México, a Colômbia, enfim, a América Latina, nós todos, aliás, o mundo, né, lidando com esse problema. É uma coisa possível de conter, de conter esse avanço né, com essas armas A UPP, todas? se os senhores se lembrar bem lá atrás, eu sempre disse que o nosso foco nunca era a droga. Porque isso você não termina, já respondendo essa pergunta. A nossa questão são armas. Se você quer fumar, cheirar, beber... Né? Agora aqui nós temos uma idolatria, o criminoso aqui tem uma idolatria por armas e armas de guerra. E vocês podem ver isso, que quando você prende um fuzil, tem as iniciais do nome dele, tem até foto de santo, tem o distintivo do time, isso mostra uma questão de pertencimento que o criminoso tem aqui no Rio de Janeiro. Então eu até, quando se discute a questão do combate à droga, eu acho que o combate hoje da droga ele é irracional. Descriminalização das drogas, você defende? Descriminalizar as drogas de uma certa forma para consumo já está descriminalizada. Descriminalizada não, ela tem uma pena muito pequena. A questão que eu faço para te responder essa pergunta, se a gente descriminalizar ou se a gente liberar a droga, seja lá o que quiserem, as pessoas vão debelar armas? Se debelarem armas, ok. Mas não pode ajudar nesse processo? Aí que está. Diminuir o Eu acho que nós temos facções criminosas, nem vou falar que eles têm dentro deles essa questão do pertencimento. Uma pessoa hoje não consegue vender um papelote 2 de cocaína sem ter uma pistola ou uma granada na mão. Agora essa questão... Posso dar outro exemplo? Pode, por favor. Eu fui visitar o Degase, que eu sou muito de ver as coisas também que estão junto, fazem parte da segurança pública. E fui no Degase, masculino, feminino. Vou falar rápido para não ocupar o tempo. Entrei na cela feminina onde tinha 4 meninas. Um brinco a cela das meninas. Um brinco limpinha, bonitinha. Elas mesmas pintaram a cela de cor-de-rosa. Uma delas já era mãe, adolescente, mas já era mãe. E na cabeceira da cama dela tinha de um lado a foto da filha. De um outro lado a foto de um santo. E em cima, naquela parede bonita, cor-de-rosa, pintado com esmalte branco, estava escrito Comando Vermelho, CV. Oh, meu Deus. Então, eu vejo assim, ó, será que liberar a droga a gente perde, as pessoas vão perder esse estigma? Você está achando que já existe uma identidade, Identidade com armas, identidade Talvez. com poder, com... Acabando com a droga, eles poderiam passar por um outro tipo de crime e manter. Eu não vou dizer nem isso, eu queria... Debelem armas. Debelem armas. Tem que combater isso. Eu fui, Isso é a falar prioridade sobre número 1. eu fui falar sobre o PP em Genebra e da janela do meu hotel eu vi uma venda de droga. Ok. Você vai em Nova York também, agora aqui, por que arma, né? Claro que aqui é porque tem 3 facções, eles têm medo de que um pegue o outro. Mas, olha ali, ó, os fuzis internacionais, a Kalashnikov, esse aí veio da Moçambique e Angola. Eu me sinto Então, correspondente de guerra. Não, eu imagino. Então, Rafa. o Então, foco essa é a questão. seriam as armas. Arma. Parar com as armas. Arma. Não Arma, pode. porque Reforçando isso muito o mata. policiamento na fronteira. Diga-lhe Receita ações. Federal. Eu, particularmente, vou até mais longe, vou aqui dizer um absurdo. Acho que, inclusive, tem que se usar o Mercosul para isso. Tem que se usar. Ali está ele, ó. Samuel. Ali estão todas essas armas, são estrangeiras. Olha o distintivo de um time ali naquela arma. Olha aqui, a luneta, a polícia não tem aquela luneta. É tudo que estava no Cantagalo, pavãozinho Cantagalo. Então isso entra hoje de maneira capilarizada dentro da favela. Agora... Por uma pessoa, por 2, ou às vezes até uma criança, uma senhora vai entrando e então a arma é estrangeira. O salvo-conduto é de outro órgão. Isso vai esbarrar onde? Na polícia. Mas aí o governo federal, porque a gente agora, assim, tem algumas dificuldades constitucionais, mas a gente sabe quando há vontade política, a Constituição é modificada. Essa participação do governo federal na segurança nos estados não é fundamental? Porque a gente fica Claro todo que é. felizinho, né? Ah, vai ter Olimpíada, quem sabe agora chega ali esse reforço de fora, das Forças Armadas, a gente tem essa sensação. Então, qual é a sua proposta em relação a isso? Tudo que é força policial ajuda, porque a força policial, ou até militar, ela tem uma capacidade de dissuasão muito grande, ela passa para as pessoas
a sensação de segurança. A polícia ostensiva é passar a sensação de segurança. Mas só que eu acho que você tem que fazer isso, assim como você fez o PP, mas você tem que também agir nas costas dessas forças policiais. Você tem que ver essa sociedade que está lá, essas crianças que estão lá. A outra vez um me perguntou aqui o que o senhor perguntaria para um prefeito, né? E eu disse qual é a sua política de segurança primária, né? Que é exatamente... Explica o que é segurança primária. É cuidar das crianças, perspectiva, que é do poder executivo municipal, função precípua do município. Então é isso, nós podemos deixar o Exército aqui 10 anos, mas se nós não mudarmos as circunstâncias onde as coisas estão, se nós não proporcionarmos mudança na vida das pessoas, o Exército ou os Marines, seja lá quem for, vão embora e as coisas vão acontecer. Eu disse assim, você vai a Berlim, você sente muito seguro. Por que você se sente seguro em Berlim? Porque a polícia de Berlim é boa ou porque a sociedade é boa? Pois é. Então o que nós temos que ver é além da polícia. E eu fico preocupado hoje quando eu vejo as pessoas dizendo o fracasso da UPP, a UPP está isso, a UPP está aquilo. Gente, atenção, atenção. Será que não foram outras coisas que fracassaram, além dos problemas da polícia? Doutor, desculpa te interromper, que eu já tenho essa tradição mesmo de interromper. Ô, Beltrame, daqui você vai para casa ou volta para a secretaria? Não, eu acabei aqui, vocês estão sendo as últimas pessoas que fechei a secretaria, entreguei a chave para o Roberto Sá, né, e estou indo para casa. Com uma caneca do Estúdio I. Ah, que bom, vou levar, ótimo. Agora, para terminar essa entrevista, já agradecendo muito a preferência, por você ter vindo aqui conversar com a gente no momento, né, no momento da sua despedida, me conta uma coisa que você nunca contou para ninguém. Tem tanta coisa. Pô, escolhe uma. Nossa Senhora, tem tanta coisa. Não, eu não sei se... Eu tenho uma coisa que me chocou muito, né? Bom, desculpe se eu posso ter falado isso para alguém, né? Mas foi na morte daquele menino João Hélio, não sei se você se lembra, que foi arrastado pelas ruas. Aquilo, eu estava recém chegando, aquilo foi uma coisa assim que me abalou muito e naquele momento eu talvez tenha deslizado, naquele momento eu virei polícia. Ah, aquilo que te... Naquele momento eu fui para a rua, eu fui lá para o batalhão, para o 9º batalhão, eu me lembro do delegado, eu acho que delegado lá da 33, e chamei eles, juntei eles e a gente conseguiu mitigar aquele problema pegando as pessoas que arrastaram aquele jovem, que por sinal já estão na rua. Você chora? Choro. Chora muito? Não, difícil, né? Uma lágrima minha custa um preço, mas ela sai. E como se sente o seu coração agora, assim? Acho sempre que apertado, sempre apertado, porque eu vejo um caminho muito longo para se fazer. Muito longo. Nós temos travessias oceânicas a serem feitas. Eu acho que a sociedade brasileira precisa reagir. Né? Ela precisa reagir e alargar esse horizonte de polícia, 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 porque se polícia, vamos fazer aqui então um exército chinês que nós vamos ter polícia. Isso não adianta. Um pai com fome, vendo um filho com fome, ele vai dar o jeito dele. O pai vendo um filho doente, ele vai buscar... E o que nós fizemos aqui no Rio é exatamente porque você tem 3 facções criminosas, porque você tem esse apego por armas de fogo e por você tem territórios limitados e a topografia. O resto do Brasil, posso estar exagerando, você resolve esse problema, como eu digo vulgarmente, com um banho de loja. Ou seja, bastante empreendimento, bastante expectativa, urbanizar aquele lugar. Eu já cheguei a propor aqui, vamos fazer uma como ela efetivamente deve ser feita, que eu garanto que vai ser um modelo para o mundo. Nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo mais uma vez a sua presença. Desculpa eu ter te chamado de você, fica me dando liberdade o tempo inteiro por você. Agradeço muitíssimo. Quem sabe volta numa nova função, veremos. Obrigada, função pública, vou dar um tempo aí. Esperando um livro também, né, Beltrame? Um livrinho, um livro, pelo menos. Esse vai sair, vai ter uma pimentinha a mais aí, vai sair. Oba! Lá. Obrigado, Estúdio I fica por aqui. Viva bom o fim Estúdio de semana. I aqui, vou levar. Viva. É só pro meu trava canequinha. Vai, tintim, mas isso aqui é café, tá? Cuidado. Tchau, gente. Até segunda, bom fim de semana. Sucesso.